Oi, gente. A pedidos da Cássia Angolana e de algumas outras pessoas, eu resolvi juntar nesse vídeo tudo que você precisa saber para desenhar no Krita. Vamos lá! Esse é um vídeo muito especial pra mim porque eu uso o Krita há alguns anos, desde 2021. Tenho um carinho enorme por esse programa. Já faz um tempão que eu queria fazer um vídeo apenas sobre ele e como utilizar ele. E esse vídeo finalmente chegou e eu espero muito que ajude você que tá ou saindo do mobile pro PC ou mudando de programa, precisa de um norte aí pra usar o Krita. Bom, o Krita foi criado em 1998 e é um programa completamente gratuito de ilustração. E eu acho muito importante falar isso, porque hoje em dia me diz quais aplicativos são completamente gratuitos para que você possa trabalhar. Que você não precise pagar por brush ou comerciais, enfim. Bom, no Krita você consegue fazer tanto ilustrações quanto animações também. Mas esse vídeo vai ser só a base para a ilustração. Bom, como eu disse, o Krita é completamente gratuito e tem uma comunidade ativa. A comunidade cria tanto os pincéis quanto ferramentas dentro do próprio programa, já que o Krita é um programa com código aberto. Então quem manja de programação pode ajudar de certa forma. Antes da gente começar, eu queria comentar sobre isso aqui. A cada vídeo que sai nesse canal, eu tento mudar a edição do áudio, tentando trazer mais qualidade pra vocês. Então, se vocês puderem me dar um feedback de como é que tá o áudio nos comentários, eu iria agradecer bastante. Não, a minha intenção não é fazer um ASMR. Assim que você abre o Krita, essa é a primeira visão que você tem do programa. Ele tem muitas ferramentas, parece um painel de avião. E aí nós vamos por partes. Bom, essa é a tela inicial. Aqui vão ficar seus documentos mais recentes, seus desenhos mais recentes. E aqui é a aba de notícias. A aba de notícias avisa quando tem atualizações do Krita. Então, quando eles atualizam bugs ou outras ferramentas. Então, eu sugiro que você ative também as notícias. Pra gente criar um arquivo novo é muito fácil. Ou Ctrl N, ou simplesmente nova imagem, ou arquivo e novo. Pra você que tá saindo do mobile ou que tá entrando na arte digital, provavelmente você vai ter algumas dúvidas com questão de tamanho de imagem. Uma imagem com qualidade boa tem 1000 pixels pra cima. Se você tá saindo do Ibis Paint, que é o mobile, você pode usar o próprio Ibis Paint como base. Ele costuma ter os tamanhos das imagens e você pode usar como base. Quanto mais pixel a imagem tiver, mais qualidade vai ter o desenho, mas lembre-se que ele vai ocupar muito mais espaço de armazenamento. Bom, eu costumo usar sempre a partir de 2000 por 2000. É um valor alto, eu gosto muito que os meus desenhos fiquem com qualidade bem boa. Como aqui tá 2000 por 2000, vai ficar um canvas quadrado, mas aí se eu precisar deixar ele retangular de outro tamanho, eu mexo na hora da ilustração mesmo. Você pode deixar já pré-definido e isso é muito fácil, para não ter que ficar mudando toda vez que você for fazer um desenho novo. E aí você coloca o nome do tamanho e salvar. E quando você for usar e fazer, caso você mexa nisso aqui, é só você abrir aqui, ó, e que vai estar embaixo que você fez. Aqui tem outros formatos, tipo A3, que é o tamanho da folha de papel, mas depende muito do que você quer fazer, tá? Lembre-se que se você estiver fazendo uma ilustração pro digital, pra postar no Instagram, pra postar no Twitter, lembra que o modelo aqui, ó, tem que estar RGB. Isso já vem por padrão, tá bom? Mas caso você esteja fazendo um desenho para impressão, coloca CMYK. Isso é importante. O modo de cor que a gente usa para o digital e o modo de cor que a gente usa para impressão são diferentes. Então, para impressão é sempre CMYK. Mas não se preocupe com isso aqui, que isso aqui já vem padrão. Bom, provavelmente o seu Krita vai estar dessa forma aqui. E, gente, eu sei que é assustador para quem não é acostumado, porque o Krita tem muita coisa, mas vamos por partes, tá bom? O Krita, ele é totalmente personalizável e eu não uso ele da forma padrão que ele vem. Bom, a primeira coisa que eu faço aqui no Krita é otimizar o espaço. O meu monitor é minúsculo, então todas essas coisas aqui no Krita me atrapalham. Todas as janelas do Krita são personalizáveis, então todas elas saem do lugar, voltam pro lugar, e isso é muito fácil de mexer. E aí você pode ir com o tempo vendo quais dessas ferramentas você quer deixar aqui e quais você não precisa. As únicas janelas que eu deixo no Krita são essas aqui. Opções de ferramentas, as camadas, óbvio, e o seletor de cores. E ainda tá faltando um aqui que não vem no padrão do Krita. O Krita, ele tem muito mais opções para se colocar aqui no programa, e você pode achá-las aqui. Nas áreas acopláveis, gente, o Krita tem muita coisa. Olha isso aqui, meu Deus. Aqui o que tá faltando apenas é a pré-definição de pincel. Ele deixa os brushes aqui na tela e fica muito mais fácil do que você ficar vindo aqui e apertar para escolher. Vindo aqui nesse cantinho, tem outras configurações de tela do Krita. No caso, quando você ajeitar tudo certinho, você pode salvar o seu espaço e ele vai ficar salvo aqui nos espaços de trabalho. Recapitulando,
lembrando, essas aqui são as únicas janelas que eu uso no Krita, tá bom? Aqui eu gosto de deixar bem menor esses ícones pra ter um pouquinho mais de espaço pro desenho. E sim, gente, ter um monitor pequeno é triste. Opções de ferramenta é muito importante que você tenha no seu Krita. Qualquer ferramenta aqui que você escolha no Krita vai ter uma opção de ferramenta aqui. Isso é importante pra muita coisa que a gente vai aprender ao longo do vídeo, tá bom? Pronto, Sarinha, já organizei meu Krita, já sei como criar arquivos novos, já posso desenhar? Claro que não. Vamos pros atalhos. O Krita, como um bom programa, tem vários atalhos. Vamos passar-se por cima dos atalhos que ele tem. Ctrl espaço e arrasta o mouse ou a caneta na mesa pra cima e pra baixo pra dar zoom. Espaço Shift pra girar, tá bom? Nos números, em cima das letras do teclado, você consegue girar também. E no 5, você consegue deixar ele retinho de novo. E no 2, você reseta o zoom. No Ctrl é o conta-gotas. E no espaço, você move a tela. No botão esquerdo ou no botão da sua caneta, dependendo da configuração, você abre essa telinha aqui, que mostra alguns brushes. Eu particularmente não uso muito, mas talvez você goste. Ctrl Z padrão e Ctrl Shift Z pra voltar. Puta que pariu. Ctrl T pra aumentar ou diminuir formas. Ctrl S pra salvar o arquivo. Tecla M pra gente espelhar o nosso desenho, tá bom? Um atalho que vem padrão no Krita que eu não gosto é a tecla E. Esse atalho transforma o brush que você tá usando em borracha. Por padrão, esse atalho vem na letra E, mas eu não gosto porque fica longe dos meus dedos. E eu coloco na letra A. E como é que faz pra gente mudar atalhos no Krita? Configurações, configurar o Krita, atalho de teclado e você procura pintura. Todos os atalhos relacionados à pintura ficam aqui. Aqui no aplicar modo de borracha, por padrão vai vir o E. Tá aqui, ó, padrão. E aqui vai estar sem nada. É muito fácil. Você coloca aqui personalizar, aperta nenhum e aperta o teclado que você quer. Ok. Bom, o Krita, por padrão, tem bastante brushes, com muitas texturas. E você ainda pode baixar mais brushes. Geralmente, nas predefinições de brushes de pincel, tem tudo, que é todos os brushes que você tem salvo, que tem no Krita. E aí ele também vem separado por categorias. E também dá pra criar grupos de brushes que você curtiu e quer fazer pinturas específicas. No meu caso, eu uso só os meus favoritos, que são os brushes que eu mais uso, que são meus favoritos. Autoexplicativo. Como eu já falei, o Krita, ele tem uma comunidade ativa que criam vários brushes. Então você pode tanto baixar os brushes dos desenvolvedores do Krita, quanto dos usuários do próprio programa. Se você procurar Krita Brushes no navegador, você vai achar um desses sites aqui. Essa comunidade aqui sobe tantas ferramentas novas, como brushes ou até recursos para o próprio programa. Procurando aqui, você com certeza vai achar brushes gratuitos. Alguns sim são pagos para você ajudar os artistas, mas a maioria são gratuitos. E eu vou ensinar vocês a colocar esses brushes novos no Krita. Pois geralmente você escolhe o que você quer e aqui na postagem os artistas deixam os links de download. Lembra que tem que ser do Krita, tá bom? Baixe direitinho do Krita. Agora, como colocar esses brushes lá no Krita? Configurações, gerenciar a biblioteca de recursos. Aqui vai aparecer todos que você já tem, que aqui eu baixei bastante. Mas vamos colocar os novos. Você vai importar e aí aqui aparece os downloads que você fez. E aí já aparece, ó, os arquivos no Krita. No caso, eu vou selecionar todos de uma vez e abrir. E aqui, ó, já foi. Bom, antes da gente desenhar, a gente precisa aprender um pouquinho sobre as configurações dos brushes. Nesse ícone aqui, nada convidativo, ficam as configurações do Krita. Do Krita não, dos brushes. E, gente, como eu disse, o Krita, ele tem uma interface muito cabulosa. Mas o básico que você precisa saber é tamanho, opacidade e ponta do pincel. Alguns brushes, embora tenham impressão, ele não vem com configuração de tamanho. E para isso, você tem que vir aqui na configuração dos brushes e ativar a caixinha de tamanho aqui, ó. O brush vai funcionar, o tamanho do brush vai mudar de acordo com a pressão que você usar na caneta. Você consegue mexer nesses gráficos aqui para deixar o brush da forma que você acha melhor. Agora, eu vou ensinar para vocês um macete que eu aprendi sozinha aqui no Krita, que é algo que eu não achava em lugar nenhum. Quando eu saí do Paint to Sai e do Ibispaint para vir pro Krita, eu senti muita falta de uma configuração específica que não tem. Quem usa o Ibispaint e o Paint to Sai e talvez o Clip Studio sabe que tem configurações de brushes que quando você pinta, parece que ele mistura a tinta. E aqui no Krita, você não consegue pegar um brush padrão e transformar ele num tipo de brush que mistura a tinta. Isso me deixa muito triste. O Krita, como padrão, ele tem brushes sim. Esses brushes, eles funcionam dessa forma que eu falei, mas são só esses. Então, caso você queira texturas específicas com outros
outros pincéis, você não vai ter, porque não tem esse tipo de configuração no Krita. Mas, com todos esses meus anos de Krita aí, eu consegui fazer um macete que eu consigo pegar um brush específico aqui do Krita que eu quero usar pra pintura e transformar ele num brush que mistura a tinta. E como é que a gente vai fazer isso? Aqui nesses brushes de misturar tinta, você vai escolher um deles. Você pode ir testando e vendo qual deles você gostou mais, porque já cada um, embora misture tinta, tem uma configuração diferente. Alguns são mais suaves e outros são bem mais fortes, tipo esse aqui. No caso, eu vou utilizar esse aqui. E eu quero transformar esse brush em específico aqui num brush que mistura a tinta. Você vai pegar o brush que você escolheu, você vai vir aqui nas configurações. Você tem que ver qual é a ponta do brush. Você tem que vir aqui em ponta de pincel. Você vai ver qual é a ponta do pincel dele. É exatamente essa aqui. A gente vai lá no brush de mistura de tinta que a gente escolheu e vai abrir as configurações do Krita. Aqui a gente vai em pré-definido e a gente vai procurar a ponta do brush que a gente escolheu, que no caso é essa aqui. Aqui quando a gente escolhe, ele já tá funcionando com a textura do brush que a gente queria. Você pode testar e depois fazer alguns ajustes. Agora, como salvar sem perder o brush original? Salvar nova predefinição, tá? E aí você vai colocar aqui um nome novo pro seu brush. Algo que é importante mencionar é o estabilizador da caneta, tá? As opções de ferramentas são muito importantes para cada ferramenta do Krita. Quando você tá com o brush selecionado, você consegue ver o estabilizador que fica lá nas opções de ferramentas. Aqui já tem, ó, suavização de pincel. E o meu tá no básico porque pra mim funciona melhor o básico, mas você pode escolher outros. Algo importante, muito importante que você tem que fazer quando você tá desenhando no Krita é salvar o seu arquivo. Pelo amor de Deus, salve o seu arquivo. Toda vez que você fizer alguma modificação no seu arquivo, vai aparecer esse asteriscozinho aqui. O que isso significa? Ele significa que você fez alguma modificação e você não salvou. Então, quando você aperta no Ctrl S, ele já vai sumir porque você salvou. Quando passa determinado tempo, ele vai salvar sozinho. Para configurar isso, a gente vai aqui em configurações, configurar o Krita e manipulação e manipulação de arquivos. Intervalo de salvamento automático. Eu deixo a cada 6 minutos, mas você pode colocar ali entre 5 a 10 minutos, o que você achar melhor, tá bom? Uma dica que eu dou pros meus colegas, pessoas que vêm conversar comigo sobre ilustração, para qualquer coisa, é pegar referências. E no Krita você não precisa de outro programa para usar as imagens de referência. O próprio Krita usa o espaço do programa para você usar de referências. E como é que isso funciona? Digamos que você tá no Pinterest procurando sua referência de desenho e aí você achou a sua referência de desenho, que vai ser essa aqui. Geralmente eu nem salvo a imagem, eu só venho aqui no meu navegador, copio. Se eu apertar Ctrl V para colar a imagem aqui, com o brush ligado, o Krita vai entender que eu quero colocar essa imagem nas camadas, tá? Aqui, como eu tô colando a imagem, ele vai pedir para usar o espaço para baixar essa imagem. Se você quiser colocar a imagem na camada, se você quer que a imagem fique na camada, tudo bem. Agora, para você usar de referência, você vai ter que ativar primeiro esse ícone aqui, ó, esse alfinete. Toda imagem que você for colar aqui no Krita e esse alfinetezinho estiver ativo, que é a ferramenta de referência, ele vai entender que é para referência. Ou seja, Ctrl V. Aqui, essa imagem não está nas camadas, ela está como referência. As camadas do Krita não são tão difíceis de entender e a gente vai entender mais ou menos agora como elas funcionam. Bom, aqui temos as camadas. Nesse mais aqui a gente consegue colocar novas camadas. Aqui a gente consegue ver que tem esse alfa aqui no meio e tem esse quadradinho aqui. Pra que serve? Quando você habilita esse quadradinho aqui, tudo que você fizer ou pintar nessa camada só vai modificar o que você desenhou nessa camada. Agora, pra gente poder usar aquela camada de cima e o que a gente desenhar nessa camada de cima for pra camada de baixo, é de outra forma. A primeira coisa que você tem que fazer é criar um grupo. Você pode selecionar segurando o Shift todas as camadas que você quer pro grupo e usar o atalho Ctrl G para criar o grupo. Habilita essa ferramenta aqui, o alfa. Tudo que você fizer nessa camada aqui vai pra camada de baixo. Geralmente a gente usa esse tipo de camada para fazer sombra, luz, com aqueles estilos de camada diferentes que estão aqui, ó. Aqui a camada tá normal, mas aqui no Krita a gente também tem, como no Photoshop, no Ibis Paint, a gente tem a camada de multiplicar, de adição, de sobrepor e etc. Para a gente juntar essas camadas é muito simples. Você seleciona todas as camadas que você quer juntar e usa Ctrl E. E aqui já tá tudo juntinho na mesma camada. Digamos que você quer juntar todas as camadas sem perder essas camadas aqui de baixo. Como você faria isso? Eu faço muito isso para renderizar desenhos. Botão direito na camada, e aí você vem em nova camada a partir da visível. Dessa forma você não perde as camadas separadas caso você queira modificar depois, enfim. Como eu disse, eu uso muito isso para renderizar o final da arte. Bom, eu já comecei mudando o tamanho do Canva, do arquivo,
porque como é um desenho mais retangular, o 2000 por 2000 não ia dar certo. Eu coloquei uma janela embaixo que mostra os brushes que eu usei nesse desenho. No caso, eu usei praticamente em quase todo o desenho o airbrush. Ele é um brush que eu uso tanto pra pintar quanto pra fazer esboço. Antes eu não usava, eu tinha um certo preconceito de usar o brush airbrush pra fazer esse tipo de coisa, mas hoje ele é o que eu me sinto mais confortável, tanto em fazer esboço, quanto line art, quanto a pintura. Bom, eu usei a ferramenta de espelho, que é esse triângulozinho que fica em cima. Ele é tanto vertical como horizontal e ajuda em desenhos simétricos, né? No caso, esse desenho da Renata, ele é bem simétrico, tirando o nariz e a boca, e também talvez o cabelo, que eu modifiquei mais pra frente. Mas é muito bom usar esse tipo de ferramenta, porque se você quiser simetria no seu desenho, acaba sendo até mais rápido. O laço, não falei muito dele na introdução, mas é uma ferramenta que eu uso bastante. Tem gente que gosta muito de usar ele na hora da pintura. Eu particularmente não uso tanto, eu uso mais pra ajustar o desenho. Dá pra ver que eu gosto muito da ferramenta de referência do Krita, porque é muito fácil de usar. Outros programas de ilustração, você precisa ter um programa a mais para poder usar as referências, e no Krita não, isso salva demais. Meu estilo de pintura hoje é basicamente tentar assumir com esboço, então eu nem faço mais line art. Se vocês perceberem, eu comecei com esboço e na mesma camada eu já fui polindo esse esboço, porque pra mim, Sarinha, não vale a pena fazer a line art, já que eu vou fazer ela sumir de certa forma, sabe? Pra fazer o esboço sumir, eu gosto de usar a cor preta mesmo que eu tava usando pra fazer o esboço, e a camada, em vez de normal, eu deixo como sobrepor. Dependendo da cor que vem por baixo dessa camada de line art agora, que antes era o esboço, a line art vai sumindo ou vai mesclando com a cor que eu escolhi. Acho que uma das partes mais legais de pintar desse desenho foi os dentes, com toda certeza. Quando eu tava procurando a referência pra poder fazer esse vídeo e eu vi que essa referência tava guardada há muito tempo, eu pensei, putz, esses dentes vai ser muito legal de pintar. Esse foi o segundo brush que eu mais usei e esse é o que eu mais uso pra fazer cabelo. Ele é mais quadradinho e ele tem uma textura muito boa que faz parecer cabelo mesmo. E quando eu quero essa textura específica, eu só uso ele. Então esse é o brush que eu falei do cabelo. Ele tem uma textura tão gostosa. Ele também tem... Ele não é um pincel de mistura de cores, ele é um pincel de opacidade. E pra mim serve muito bem pro cabelo. Eu também não usei camada de multiplicar nessa parte do cabelo. Eu usei a mesma camada. Pronto, com a base do cabelo e a base da pele toda já pronta, eu já não aguentava mais. Eu precisava mesclar todas essas camadas para poder pintar por cima. E foi isso que eu fiz. Eu sempre deixo as camadas originais agrupadas por emergência ou para comparar depois. Eu gosto muito de ficar comparando o desenho. E aí eu junto tudo quando eu percebo que a base, sim, pra mim isso é uma base, porque ainda tem muito detalhe pela frente. Eu junto tudo pra fazer a line art sumir, o esboço sumir e mesclar junto com a pintura. Achei que tava faltando brilho no cabelo dela, então criei uma camada de adição pra poder fazer um brilho bem mais forte no cabelo. Ainda tirei um pouco a opacidade porque eu achei que tava forte demais, mas depois fui lá com o cotonetezinho que eu usei bastante nesse desenho também, junto com o airbrush, pra dar uma suavizada. Tá aí o brush que eu gosto de usar pra textura. Eu ainda usei um brush de... como se fosse um cotonete, só que ele espalha a tinta com textura. E eu acho isso tão legal. Quando eu acho que eu já terminei tudo bonitinho, a pintura, o esboço, chega a parte de filtros ou ajuste de cores. Nesse desenho eu não usei ajuste de cores,
mas usei um negócio chamado mapa do gradiente que eu gosto de usar em quase todas as minhas pinturas. E eu não sei explicar, cara, dá um efeito muito legal nas cores. Eu sinto que deixa as cores mais vivas e deixa o desenho com mais detalhes que eu, na hora da pintura, na hora de escolher as cores, não utilizei. O Krita tem um filtro de ruído, mas eu não curto tanto. Eu sinto que quando você coloca o filtro de ruído na própria camada que você tá pintando, você perde um pouco do controle desse filtro. Bom, finalizando esse desenho, é assim que eu uso o Krita para fazer meus trabalhos, meus estudos, os desenhos que eu faço para mim. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se eu não comentei sobre alguma coisa, alguma ferramenta em específico, por favor comenta aí embaixo que eu posso tirar as dúvidas de vocês, ou também fazer uma parte 2 do Krita, porque o Krita tem muita ferramenta aí que eu nem cheguei a falar, porque tem muita coisa. Então eu posso ensinar pra vocês os macetes do Krita que talvez vocês não saibam, sabe? Espero que esse vídeo tenha te inspirado a desenhar. Se você já conheceu o Krita e você tinha, não sei, receio de usar ele, quero muito ajudar vocês de alguma forma e evoluir junto com vocês. Caras, a gente chegou a 500 inscritos e eu fiquei muito feliz com isso. Então, se você tá curtindo aí os vídeos desses tutoriais que eu tô trazendo do Krita e também das opiniões que ninguém me pediu, tá ligado? Compartilha aí com alguém que você acha que vai gostar pra gente chegar nos 1000 inscritos. Vai ser muito especial pra mim. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tô fazendo todos com muito carinho. Tô trabalhando duro pra isso. Espero te ver no próximo vídeo. E é isso. Beijos.